paz do Senhor. Deus abençoe a todos que vão ouvir esse devocional. Isaías capítulo 6 vai nos trazer um texto muito conhecido. Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é um texto muito conhecido, mas que o Senhor trouxe algumas coisas para eu compartilhar nesse devocional. Isaías está se colocando à disposição da obra de Deus, à disposição do querer de Deus. Se eu fosse dar um tema para esse devocional, seria uma pergunta: o quanto você verdadeiramente está disposto a servir no reino? O Isaías vai falar depois de um momento sobrenatural que ele tem com Deus, uma ação sobrenatural. O Isaías reconhece que tem falha, está em pecado, está no meio de um povo de impuros lábios, reconhece que também tem falhas. E Isaías tem um encontro sobrenatural com Deus e um ato profético, um ato que a Bíblia relata. Então um dos serafins, verso 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então Isaías está dizendo: eu estou pronto, porque ele passou por um processo de transformação, de libertação, de renovação de aliança. O Isaías que já tinha sido usado nos capítulos anteriores, mas precisava de algo mais diante de Deus, não é diante dos homens, diante de Deus, para avançar naquilo que o Senhor tinha através da vida dele. E o Isaías coloca a sua vida à disposição do reino. O Isaías está colocando a vida dele em disposição do reino. Ele está dizendo: eu estou aqui, eis-me aqui, pode me enviar. E sobre essa perspectiva, eu quero ler um outro texto. João capítulo 6, verso 9 vai dizer assim: Eis está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Havia uma multidão, Jesus preocupado em alimentar a multidão, porque já estava cansado. E a preocupação era como alimentar tanta gente. No meio daquela multidão tinha alguém, um rapaz, que certamente levou aquele lanche, aquele alimento para ele, para as necessidades dele. E quando é citada a presença desse rapaz no meio daquela multidão, eu fico pensando que quando foram buscar esse pão e esse peixe, esse rapaz ele poderia dizer: não, isso daqui é para mim, não, isso daqui eu trouxe para mim. Ou na linguagem nossa atual: não, quem não se preparou, eu me preparei, eu vim prevenido, eu me planejei. Você não vê palavra do rapaz. Você simplesmente vê que é entregue a Jesus o peixe e o pão. Porque esse rapaz é um diferencial na multidão. É alguém que se preparou para o dia da adversidade. É alguém que está preparado para se alimentar. E se colocou à disposição para alimentar as outras pessoas. Talvez alguém do lado, não, o texto mesmo diz, que são isto, pães e peixes, poucos pães, poucos peixinhos, diante daquela multidão. Mas sabe que diante do poder sobrenatural de Jesus, todas as coisas são possíveis. O rapaz poderia dizer: não vou dar porque é meu.
O rapaz poderia ter o mesmo pensamento de que todo mundo era natural. Quem anda no natural vai ver as coisas natural. No natural é pouco pão e pouco peixe para muita gente. Mas para quem tem visão sobrenatural, sabe que a partir do momento que entrega algo para Jesus, ele transforma todas as coisas. Eu quero juntar esses dois textos para ministrar para a sua vida. O Isaías passa por um processo que deixou marca na vida dele. Os lábios dele foi queimado. E ele poderia se esconder porque todo mundo vai identificar que ele foi tocado. Ele foi tratado por Deus. Mas mesmo com a marca, ele está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Algumas coisas vão acontecer na nossa vida que vão deixar marca. Mas não é para você se esconder. Não é para você recuar. É para você estar disponível para o reino de Deus. Talvez você tenha perdido o prazer no meio dessa situação toda que vivemos. Talvez você esteja decepcionado, mas eu quero te dizer, vale a pena prosseguir, vale a pena ter um espírito voluntário. Quando Davi perdeu o espírito voluntário, ele fala: Senhor, torna a dar o espírito voluntário. Porque o espírito voluntário está sempre disponível, independente de cargo, de posição, independente se vai ter reconhecimento, independente disso. O Isaías está marcado, todo mundo ia ver, todo mundo ia saber que algo aconteceu com Isaías, mas Isaías está pronto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O rapaz, no meio da multidão, ele está no meio da multidão, mas ele não é a multidão. A multidão que vai no oba-oba, que faz de qualquer jeito muitas vezes, que não se programa, não se prepara para o dia da adversidade. Gente que vai por ventos de doutrina, vai por empolgação, vai para um lado, vai para o outro, mas não tem preparação para o dia da adversidade. O dia da adversidade chegou e aquele rapaz se mostrou diferente no meio da multidão. Ele estava disponível para servir. Eu encerro esse devocional lançando essa pergunta para você: será que verdadeiramente você está disponível a servir? Porque o Isaías tem nome, o Isaías já é reconhecido, ele já tem uma história, o Isaías. Mas daqui por diante o Isaías vai marcado, todo mundo vai identificar que ele foi tratado em alguma coisa porque os lábios dele foi tocado com brasa viva do altar. Mas o rapaz não tem nome, é o rapaz. Alguém que parece insignificante, alguém que parece que é tão pouquinho, alguém que parece que não faz diferença. Mas aquele rapaz foi essencial naquele cenário. Eu deixo isso para o teu coração. Esteja com o coração voluntário para servir o reino. Esteja à disposição do Senhor, com nome ou sem nome, com história ou uma história que, se você se colocar na posição que Deus quer, começa a ser escrita a partir do momento que você coloque o teu pouco ao teu olhar, o teu pouco à disposição do reino. Irmã, eu só sei orar, mas a tua oração chega ao céu e Deus liberta, Deus transforma, Deus usa. Irmã, eu só sei cuidar da casa de Deus. Glória a Deus, porque quando nós chegamos na casa de Deus, ela está limpinha, ela está cheirosa, porque alguém se colocou à disposição de cuidar da casa do Senhor, para servir ao Senhor com esse cuidado, para que outras pessoas sejam abençoadas. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo fale melhor ao coração de vocês, que vocês sejam tocados pelo Senhor e que se coloquem à disposição. Não na virada do 31 para o dia 1º. Não. Se coloca à disposição agora. Se coloca à disposição já. O teu pouco pode fazer a diferença no meio da multidão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo fale mais contigo através dessa mensagem.